Fala, torcedor flamenguista. Flamengo ativo aí no mercado aí, né? Surgiu mais um nome aí, Samuel Lino. O Emerson Royal está tudo certo. Venda do Wesley pro Roma. Vene Casagrande trouxe detalhes, já deixando os créditos na descrição. Beleza? E o mercado do Mengão tá movimentadíssimo. Uma janela sensacional, né? De Saul, agora o Samuel Lino, né? Que joga também no Atlético de Madrid. Já está aí praticamente. O Flamengo já mostrou interesse, já revelou publicamente, né? E, rapaz, vai virar uma máquina, viu? O time vai virar uma máquina. Vamos ver aí o que o Vene Casagrande falou sobre isso. E tem mais, fica até o final do vídeo, pessoal. Não sai agora não, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo aí. Tem mais um atacante chegando ao Flamengo também. Quem é? Samuel Lino, do Atlético de Madrid. O Flamengo vai comprar esse jogador por cerca de 25 milhões de euros. Vai pagar, o Atlético de Madrid vai ter esse jogador. Um jogador brasileiro que, inclusive, já passou na categoria de base do Flamengo. Estava no Atlético de Madrid, foi muito elogiado lá no Atlético de Madrid. O Flamengo está aí encaminhando a contratação desse atleta. Fernandinha, tem mais? A imprensa espanhola já dá Samuel Lino, do Atlético de Madrid, como reforço certo no Flamengo, hein? Samuel Lino é brasileiro, começou no São Bernardo, do interior de São Paulo, chegou a ser emprestado já para o Flamengo na base, voltou para o São Bernardo, do São Bernardo foi para o Gil de Vicente, time pequeno de Portugal, e do Gil de Vicente, onde ele se destacou, ele foi para o Atlético de Madrid por 6 milhões e meio de euros. Aí o jogador chegou a jogar no Atlético de Madrid, foi emprestado para o Valência, onde se destacou de vez, e depois voltou para o Atlético de Madrid. Samuel Lino é brasileiro, é um cara que foi pedido pelo Felipe Luiz, mais um jogador do Atlético de Madrid, né? Saul e agora Samuel Lino. É o Felipe Luiz indo atrás de jogadores que estão bem fisicamente, que tem a ver com o seu estilo de jogo e acostumados com o futebol europeu, tá? Trazendo essa mentalidade europeia para o Flamengo. Samuel Lino, pela imprensa espanhola, tá confirmado. Já é jogador do Flamengo pela imprensa espanhola, mas não tem nada certo, não tem nada assinado. É mais um reforço aí de peso do Flamengo. Para quem queria contratar Mike Johnston, irlandês, que ninguém conhecia, agora jogadores aí que passaram por grandes clubes da Europa. O Flamengo, pelo jeito, vai investir pesado nessa janela com jogadores de nome e acostumados com o futebol europeu. O Flamengo pode oficializar a venda de Wesley para a Roma. Os clubes já iniciaram troca de documento. Com a chegada do Emerson Royal, o Flamengo finaliza a venda de Wesley para a Roma. 25 milhões de euros de maneira fixa, esse valor será pago de maneira parcelada, e outros 5 milhões em metas. E eu ainda não descobri quais metas são essas, porque eu sei que vocês vão me perguntar, mas ainda não descobri. Assim que eu descobrir, eu vou contar aqui para vocês, obviamente. E ainda na lateral direita, agora o empresário do Varela, enfim, chegou ao Rio de Janeiro, depois de uma cobrança de José Boto a esse agente, falando: vem cá, e aí? Cadê você, cara? O meu presidente está aqui me cobrando. Preciso que você venha para a gente resolver logo essa situação. O empresário do jogador, enfim, chegou ao Rio de Janeiro. A tendência é que agora isso tudo seja resolvido e o Varela assine esse contrato e o Flamengo anuncie nas redes sociais a permanência dele até 2027. Ainda na lateral direita, Emerson Royal tem chegada prevista para esse sábado pela manhã, se nada mudar, mas pelo menos essa é a ideia e a logística que o Flamengo montou nos bastidores para receber o jogador, que vai assinar um contrato válido por 3 anos e meio, né? Até o fim de 2028. É isso, dá 3 anos e meio. Essa aqui é... Começamos pela saída. A saída do Wesley, olha, é muito pouco provável que o Wesley volte de fato a jogar pelo Flamengo. Ainda há uma possibilidade, mas a probabilidade ela não é grande. Ele deve ter a sua venda a Roma sacramentada. Eu estou falando deve porque não está ainda assinado, tudo acertado, mas está muito alinhavado, muito avançado. O Flamengo dependia apenas de uma contratação de um outro jogador. O jogador está a caminho, né? O Flamengo já considera extraoficialmente, né? Sem anunciar, mas as fontes do Flamengo já confirmam o acerto, e até a família do jogador. Eu falo do Emerson Royal, o Wesley de saída para Roma, e aí o Flamengo se comprometeu com a Roma na condição de primeiro contratar um outro jogador para depois liberar o seu lateral direito. 25 milhões pelo Wesley, com 5 milhões de bônus, pode chegar a 30 milhões de euros. É uma excelente venda.
Sacramentada a venda do jogador, será o lateral mais caro já vendido por um clube brasileiro. Esse campo, Carrascal. Carrascal, havia ali um problema de comissão de empresário e tal, isso está praticamente contornado. Só que, como eu trouxe a informação, inclusive nas redes sociais, nessa quinta-feira, a notícia que corria na Rússia, na quinta-feira, era algo que a gente já tinha ouvido falar e lá eles confirmaram, digamos assim, reforçaram essa informação. O Dinamo Moscou só aceitando liberar o Carrascal mediante a contratação de um outro jogador para a sua posição. Esse jogador contratado é o Rubens, do Atlético Mineiro. Faltam detalhes para essa negociação ser acertada. E aí, acertando a contratação do Rubens, o Flamengo poderá ter o Carrascal. E o que acontece? Por conta de toda a situação da Rússia, há uma dificuldade para a remessa de dinheiro, negociações internacionais. A Rússia, você sabe, está em guerra, está com problemas diplomáticos, né? Guerra com a Ucrânia e tudo mais. Então, o que deverá acontecer? Tá? O Flamengo paga ao Atlético Mineiro os valores. Chegar no futebol brasileiro, vale lembrar, Vitor Roque, 25 milhões de euros pelo Palmeiras, e Danilo, 22 milhões de euros pelo Botafogo, os 3 times que disputaram a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Não é à toa, né? Bom, e herói do jogo contra o Bucaramanga? Pessoal, o Mengão trabalhando aí, né? Estamos aqui no Coluna do Fla, né? Emerson Royal, o Samuel Lino, como vocês já viram aí, né? O Vini Casagrande, o Mauro César, né? Que são esses caras bastante ativos aí no Flamengo, já bateu o martelo aí. O Emerson Royal está certo. Ainda tem o meio de campo, né? O menino que é da Rússia, que esqueci o nome agora. Jogadores que chegam aí, né? Para ser titular praticamente, né? José Boto quer assinar primeiro com o Emerson Royal e depois com o Samuel Lino, né? Depois de ter anunciado a contratação de Saul Niguez, né? O Flamengo sacramentou as negociações com o Emerson Royal do Milan. Além disso, o mais querido está avançado nas tratativas com o Atlético de Madrid, da Espanha, para Samuel Lino, né? Perdão, pessoal, lembrei, ainda tem o Carrascal também, né? Que o Mauro César falou aí, né? Samuel Lino será o terceiro reforço da janela de transferência aí, mas qual dos dois jogadores vai assinar o primeiro contrato? Em resumo, o Flamengo estabeleceu uma ordem de prioridade para a assinatura de contrato dos dois jogadores, contudo, encaminhado com ambos, o rubro-negro vai fechar primeiro o vínculo com o Emerson Royal, que foi primeiro falado aí, né? Depois o Flamengo vai sacramentar o contrato com o Samuel Lino. O jornalista Fabrício Romano divulgou a informação inicialmente. É visível, né, que o Felipe Luiz aí tem bastante envolvimento nessas contratações do Saul e agora do Samuel Lino, né? Por ter jogado lá no Atlético de Madrid. Não sei se ele chegou... deve ter conhecido o Lino, né? Quem chega primeiro, né? Importante ressaltar que Emerson Royal já tem data para chegar ao Brasil. Em suma, o atleta viajará nesta sexta-feira, né? Hoje, dia 25, para se apresentar ao Flamengo, né? Dessa forma, a chegada do jogador Rio de Janeiro está prevista para sábado, dia 26, amanhã. Depois, o jogador deve ir ao Ninho do Urubu, né? Onde passará por exame médicos e assinará o contrato com o mais querido. Como foi o acordo por Emerson Royal, né? O Flamengo... O Flamengo chegou a um acordo com o Milan, né, para comprar o jogador. Dessa forma, a negociação vai acontecer por 9 milhões de euros, cerca de 58 milhões de reais. Emerson Royal tem 26 anos, chega para ocupar a vaga deixada por Wesley, né, que vai para o Roma. E o Samuel Lino, né, cabe destacar, né, que Samuel Lino ainda não tem data definida para chegar ao Brasil, contudo o Flamengo aceitou pagar 25 milhões de euros, cerca de 162 milhões de reais, ao Atlético de Madrid para contratar o jogador, né? Inclusive o mais querido venceu a concorrência de Napoli, né, da Itália. Em suma, o Emerson Royal está prestes a se tornar o segundo reforço do Flamengo na atual janela, né? Isso porque o clube já anunciou aí, né, a chegada de Saul Niguez, né, sem custo, né, após o meio-campista decidir com o Atlético de Madrid. Chegou sem custo, o Flamengo não pagou nada. Estratégia absurdamente, né? Bem feita, até porque o Flamengo ganhou muito dinheiro lá no Mundial de Clubes, né? Além de Saul Niguez, né, e Emerson Royal, o Flamengo tem negociações encaminhadas com Lino, né, e Jorge Carrascal. O time vai ser uma máquina, cara. Não tem como, vai virar uma máquina.
Carrascal ainda, né, como o Mauro César falou aí, está faltando alguns detalhes lá, porque o país lá está em conflito, né? Então as coisas são mais lentas. Documentação, essas coisas, né? Então, é isso aí, pessoal. Notícia de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like. Aqui tem vídeo todo dia às 9 da manhã e às 2 horas da tarde, beleza? Então, tamo junto e até o próximo vídeo aí.